Olá, franco, justo e muito humano. Natural de Santa Maria do Herval, o filho do seu José Albino e da dona Olívia, é formado em contabilidade, administração de empresas, com pós em pedagogia empresarial. Casado com a Magda, é pai do Tiago, da Cristine, do João Gabriel e do João Vitor. Foi administrador de empresas do setor coreiro calçadista e eleito por 2 vezes prefeito da cidade de Estância Velha, onde cumpre mandato. Hoje teremos uma conversa de peso com José Valdir Dilkin. Valdir Dilkin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, parabéns pelo programa e saudar a todos os nossos telespectadores. Grande prazer conversar contigo, nós que estamos chegando aí desde o fim de novembro na cidade de Estância Velha também, através da NET, no canal 14, né? Na nossa Vale TV. E hoje pela primeira vez, já participaste da nossa TV em várias oportunidades, e hoje dos noticiários, né? E hoje pela primeira vez com a tua presença aqui em estúdio, conversando com os nossos telespectadores, falando um pouco da tua trajetória de vida, da tua carreira, da tua chegada a prefeito e principalmente dessa cidade que a gente gosta tanto, que é a Estância Velha, que te acolheu, né? Onde tu construiu grande parte da tua história e trajetória. Mas não foi lá que tudo começou. Não foi lá em Santa Maria do Herval. Foi lá em Santa Maria do Herval, numa época difícil, uma época complicada. Eu era o filho maior de 10 filhos. Nós morávamos numa área de terra que não era muito fácil, era muito morro, distante de tudo. E na época tudo pertencia a 2 irmãos. Tudo pertencia. Aliás, no início até era São Leopoldo. Eu nasci em São Leopoldo ainda. Tá bem. Eu ainda nasci em São Leopoldo, depois veio 2 irmãos, né? E na época foi realmente tudo muito difícil e aos 11 anos resolvi por minha própria conta ir para o seminário, ia ser padre. Já tinha esse chamado realmente? Olha, passava pelas escolas anualmente alguns padres e perguntavam na escola quem quer ser padre, que eu sempre dizia que eu queria. E eu era ajudante de missa com 7 anos de idade e eu já respondia a missa em latim naquela época. Porque a missa era diferente de hoje, né? Naquela época a missa era só o padre, os ajudantes de missa, né? E o povo cantava e rezava separadamente. E quem respondia aquelas respostas da missa de hoje eram os coroinhas, em latim. E eu respondia em latim naquela época, já com 7, 8 anos, eu sabia de cor a missa em latim. E aí no seminário? Olha, no seminário foi para mim uma experiência muito boa. Ela foi um pouco sofrida pela saudade. Eu sofri muita saudade. Naquela época, eu fui estudar em Bom Princípio e nós morávamos em Santa Maria do Herval. Não havia telefone, não havia jornal e uma carta levava em média 30 dias para chegar até na casa da gente. E lá para chegar no seminário, ali no Rio Caí, não tinha ponte, então a gente tinha que atravessar pela barca. Tinha uma barca que o ônibus subia em cima, o povo descia, e o barqueiro puxava a gente para o outro lado e aí sim a gente continuava a viagem para chegar até o seminário. E isso ia por dentro ali, por Linha Nova? Não, ia aqui por Xaxarlau, São Sebastião do Caí. O asfalto ia até São Sebastião do Caí. Para lá, até Bom Princípio, não tinha asfalto. Não, já era uma... Cada vez que tinha que ir e voltar, já era uma gincana. Era um dia todo. A gente saía de manhã de Bom Princípio e chegava de noite em Santa Maria do Herval. Mas em um dado momento tu desististe do seminário, né? Realmente. Depois eu fiquei 2 anos em Bom Princípio, depois 2 em Gravataí e daí eu desisti. Desisti no final de 1969. E esse teu retorno lá abriu uma nova perspectiva para a família? Eu fui assim, foi sofrido quando eu fui e foi sofrido quando eu voltei. Porque todo mundo tinha uma expectativa muito grande naquela época de que eu ia ser padre. Então, os meus parentes, os meus pais e todo mundo tinha uma fé muito firme de que eu seria padre de fato, até porque eu demonstrei isso em todos os momentos. Na igreja, no ambiente onde eu estava, eu sempre era um líder e um responsável. E todo mundo acreditava, o Valdir vai ser padre. E, de repente, o Valdir voltou. E daí deu aqueles comentários de que
Uma certa frustração? Frustração na comunidade, por eu não ter sido padre. Isso houve. E eu sofri um pouco com isso também. E aí resolveram vir para a Estância Velha. Daí como lá não tinha oportunidade para jovens, para iniciar a vida lá seria muito difícil, muito complicado, como eu já não sabia trabalhar mais. Sabia trabalhar na roça, mas não era produtivo para mim, entendeu? E daí a gente, naquele período, depois da Revolução, começou a dar uma explosão de empregos aqui na região de Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, e nós arrumamos logo emprego em Estância Velha e fomos morar em Estância Velha e ficamos lá até hoje. Aí tu estudava em Novo Hamburgo? Eu estudei em Novo Hamburgo 1 ano e depois fui estudar na Escola Cenicista de Estância Velha. Me formei em contabilidade na Escola Cenicista lá de Estância Velha. Mas não tinha ônibus de Novo Hamburgo até a Estância? Quando o ônibus... Não tinha condições de pagar o ônibus? Tinha ônibus, mas eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Eu ia a pé do 25 de julho de Novo Hamburgo até a Estância Velha durante as noites, depois da aula, porque eu não tinha recursos para pagar o ônibus. E curioso que essas histórias que a gente ouve hoje é quase inimaginável essa gurizada que está aí fazer a mesma coisa nos dias de hoje, né? Realmente, olha, tem que ter muita esperança. Eu tinha tudo para ser como é que eu vou dizer, alguém que se jogasse na vida e dissesse, olha, eu vou tomar minha cachaça e vou abandonar tudo. Mas eu sempre tive na minha mente grandes objetivos, entendeu? Assim, eu sonhava em conhecer a Alemanha, que eu achava que era inatingível essa ideia. Eu sonhava em ter um bom carro, eu achava que isso eu nunca ia ter na vida. Mas eu sonhava, eu não tinha chinelo para colocar, mas eu sonhava em ter um Galaxy um dia, na época era o Galaxy, né? Então é muito engraçado isso. E depois, por incrível que pareça, as coisas vieram tão ligeiro que até eu me surpreendi com a pressa que eu tive um carro bom, com a pressa que eu conheci a Alemanha e tudo mais. Como é que foi o primeiro emprego? O primeiro emprego foi numa lancheria aqui em Novo Hamburgo. Fui trabalhar numa lancheria que é na final da linha de ônibus da Central. Ali eu trabalhei, não sabia trabalhar na verdade, mas entrei lá, o patrão logo me chamou e já tive que servir cafezinho, sanduíche, bebida e tal. E um dia desses... um cidadão pediu um calivê, eu não sabia o que era calivê, eu sabia que era uma bebida, porque estava no lado da bebida alcoólica ali. Procurei, não achei, ele foi lá no patrão, reclamou que eu estava demorando. O patrão me empurrou para o lado e procurou, daí que ele preparou um calivê para ele, era cachaça, limão e vermute. E o caliu? Exatamente, esse eu conheci também, mas não era tão solicitado. Na época lá, porque era fim de linha ali na rodoviária, então mais era uma cachaçinha, um vermute, essas coisas. Quando é que veio a indústria coreiro calçadista depois na tua vida? Olha, ela veio daí Estância Velha, vamos naquela isso que é a cidade dos curtumes. Naquela empresa eu arrumei criei uma indisposição de trabalhar lá, porque como eu não soube servir o calivê, aquele patrão começou a me perseguir. Aí eu levava o meu material de aula para estudar nas horas de folga. Aí um dia ele viu eu debaixo do balcão lendo uns livros ali, ele chegou e disse para mim, o que está fazendo aí, alemão? Digo, estou lendo a minha matéria de aula. Tu está estudando, alemão? Burro como tu é? Que bárbaro. Me desmoralizou todo, chamou o sócio dele para ver que esse alemão burro está estudando, tu já viu uma coisa dessa? E aí eu pedi as contas e fui embora. Aí em Novo Hamburgo não arrumei mais emprego. Aí arrumei emprego em Estância Velha. Aí em Estância Velha arrumei emprego num curtume. Primeiro fui capinar na roça, trabalhei na roça, plantei aipim, a cana-de-açúcar, essas coisas. Batata doce. E depois surgiu uma oportunidade de trabalhar em curtume. Aí estudava já no Cenicista de noite. Durante o dia na roça, de noite eu ia na escola Cenicista. E daí surgiu uma vaga no curtume. Comecei a trabalhar no curtume como auxiliar de escritório. E fui trabalhando, trabalhei com muita seriedade e gostaram muito do meu trabalho. Em 1 mês, 2 meses, conquistei, digamos assim, os diretores da empresa, conquistei todo mundo ali que estavam ao meu redor. No curtume? No curtume Berga. Berga. Que foi o curtume da tua vida, na verdade. Que foi, na verdade, onde eu trabalhei a maior parte da minha vida. E a partir dali, né, fui crescendo e com o tempo eu cheguei a casar com a filha de um dos sócios, entendeu? Então, a família me deu, assim, como é que eu vou dizer, eu conquistei uma confiança. Te acolheu totalmente, então, né? Totalmente.
Foi um período assim, como é que eu vou dizer, de pouca experiência. Casei com a primeira namorada, entendeu? E isso trouxe alguns problemas futuros. Então mas me dei muito bem na vida profissional ali, muito bem na vida profissional. E a partir dali eu só cresci, fui, digamos assim, conseguindo levar a empresa sempre era modelo em toda a sua área e produzia bastante, sem problemas. E me tornei um líder da empresa e depois, através disso, na Pequetic, na ICSUL, na ACI, onde eu tive participação permanente. Exatamente. O que aconteceu com Estância Velha, que eu me lembro bem nos anos 80, que a gente ia descendo o morrinho e tinha aquele cheiro de curtume muito forte, né? Era uma cidade quase insalubre para viver, assim. E hoje é uma cidade perfumada. Né? Naquela época, viu, não houve nenhum tratamento. Em primeiro lugar, os curtumes produziam e jogavam os dejetos diretamente para dentro do arroio. Então, e não por tinha exemplo, uma preocupação nenhuma com isso, não havia cuidado, não, né? O país em Ninguém si, tinha, né? O país, o estado, o município não tinha uma entidade que controlasse o meio ambiente. Então era normal, o cara até já construía o curtume perto de um arroio para poder jogar tudo dentro do arroio. Imagina. Então, e era produzido muito couro em Estância Velha. Era muito couro. Então o couro, ele já vinha salgado, ele já tem um cheiro ruim. Daí ele era curtido com sulfeto, daí piorava muito mais o cheiro ainda. O sulfeto fede mais, ele tem um cheiro pior do que o próprio couro mais podre. E também cria aquela gordura, né? Que à medida que ela vai envelhecendo, ela vai apodrecendo e vai criando um cheiro insuportável. Isso realmente foi um problema muito sério em Estância Velha, mas que começou a ser solucionado a partir dos anos 95, por aí, começou a mudar lentamente e hoje praticamente estamos livres dessa situação. Hoje todo mundo em Estância Velha respira aliviado, literalmente. Também diminuíram as empresas, né? Mas existe muito mais controle. Não existe mais o setor, não existe mais o setor cureiro calçadista como carro-chefe. Mas isso é normal, o que aconteceu no mundo inteiro, né? Não é só na Estância Velha que aconteceu isso, mas nós continuamos a ser a capital brasileira do couro. Isso continua, porque nós temos uma história linda, maravilhosa, uma escola de curtimento fantástica, a melhor e a única, eu acho, da América Latina, e uma das melhores do mundo. Então, nós nos orgulhamos muito disso. E representa, é o símbolo da nossa TV Estância Velha. Vamos rodar aí agora a vinheta, a parte onde aparece exatamente a sobreposição dos cores. A gente vai para um breve intervalo e volta falando um pouco mais dessa cidade que a gente curte tanto, que é a Estância Velha.